Estamos de volta, entrevista coletiva. Hoje conversamos sobre os 50 anos do movimento de 64. Estamos com o historiador e professor Célio Tazinafo. E estamos com a nossa jornalista Gabriela Olmos. Gabriela, sua pergunta para o professor? Professor, a gente falou agora, antes de fechar o último bloco, sobre... Você citou rapidinho as manifestações do ano passado, né? No governo do João Goulart, a Marcha da Família com Deus e Liberdade foi muito popular. E há uma semana atrás, em algumas regiões do Brasil, algumas pessoas se reuniram para fazer esse movimento novamente, que foi, a gente pode dizer que fracassou ali. O que a gente pode falar disso, sobre essa relação mesmo, né? A época é diferente, né? Bem diferente. A popularidade das marchas no período imediatamente anterior ao golpe de 64 se devia ao clima em grande parte ao clima de radicalização da Guerra Fria. Então, olha, eu vou marchar com a família, com Deus, pela propriedade, porque eu tinha um inimigo muito claro. Olha, é o inimigo soviético, agora cubano, né, de guerrilha, e que eu não quero. Então a mobilização era mais fácil porque você tinha um inimigo. Era o comunismo, né? Isso, e você canalizava, olha, eu não sei o que eu quero, mas comunismo eu não quero, então eu vou na marcha. Agora, o problema dessa tentativa de reedição das marchas é que é tudo muito difuso e a gente não tem um inimigo, né? Mesmo os participantes não sabiam muito bem porque estavam ali. Uns querem atacar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso vai acabar com a família. O outro diz não, é contra a corrupção em termos genéricos de quem, para quem e onde. Outros não, o fascismo ou uma coisa do gênero, como vi. Não sei também se esses depoimentos e essas imagens que a gente viu foram editadas, assim, ó, vamos mostrar só o que é mais, entre aspas, bizarro, né, da manifestação. Mas fica difícil mobilizar, porque o mundo é outro, né? O mundo é outro. Hoje o comunismo já não assusta mais ninguém. Já descobrimos que ele não come criancinha. Sim. E nem faz sucesso também, porque não tem lugar nenhum para fazer sucesso. Tem Cuba e Coreia do Norte com aquele modelo, né? As duas agora todo mundo de cabelo certinho lá na Coreia do Norte, o ditador. Sim, que gosta da Disney. Quer que todo mundo use o mesmo tipo de cabelo. Mas, professor, no aspecto econômico, a Revolução valeu a pena? A gente veio falar, houve endividamento, né? Mas a gente ouviu falar Ponte Rio-Niterói, ouviu falar em Transamazônica, que foi o grande fracasso. Mas, enfim, no aspecto da economia e segurança, o senhor poderia falar o quê sobre movimentos, sobre sucessos e derrotas desse movimento de 64? É inegável que a gente teve um crescimento econômico importante durante os governos militares. O milagre, era um milagre mesmo, porque a gente crescia a uma taxa extraordinária. Só que aquilo que sempre aconteceu também no Brasil, em outros momentos de crescimento econômico, não se distribui renda. A frase símbolo do processo é a do Delfim, que foi o mandarim da economia durante muito tempo e que dizia, olha, primeiro nós temos de fazer o bolo crescer para depois dividir. Nunca dividiu. Então, se olharmos pela parte de infraestrutura, sim, tivemos avanços em rodovias, tivemos lá um projeto de produção de energia importante, Itaipu, planejado e executado nesse período. Outros no campo energético mais polêmicos e talvez desnecessários se tivéssemos investido no setor hidrelétrico. Sim, Angra 1, Angra 2. Mas a dificuldade é o achatamento e o arroxo salarial que a gente vive no final. Que aí o próprio presidente Figueiredo, o último dos militares, responde com toda a simpatia que lhe era peculiar. O que o senhor faria se vivesse com salário mínimo? Ele disse, eu daria um tiro na cabeça. Então, a situação é assim, qualquer dado que nós peguemos do poder aquisitivo do salário mínimo antes do golpe, né, e ao final do ciclo militar, o poder de compra diminuiu. Então, cresceu, mas a gente também teve algum crescimento depois da abolição da escravidão, a gente teve algum crescimento ainda no 19, quando aboliu o ventre, né, com uma lei do 28 de setembro de 71, mas a questão é que não há distribuição, né, de renda.
que de alguma maneira foi a crítica que se fez durante muito tempo ao próprio Plano Real. E com relação à segurança, hoje, as pessoas hoje, muita gente, né, pede a volta do militarismo em razão da corrupção e o problema da falta de segurança. Nós tivemos aqui 16 capitais envolvidas entre as 50 cidades mais violentas do mundo e cada vez aumentando mais. As pessoas pensam o seguinte, olha, se tivéssemos o militar do governo, talvez não tivéssemos. A época era mais seguro, mas era mais seguro porque tinha militar ou porque o povo era diferente, eram outros tempos? Eu acho que eram outros tempos. Eu acho que nós não tínhamos estruturas de crime organizado como nós temos hoje. Nós não tínhamos cartéis de tráfico, nós não tínhamos, enfim, essas facções criminosas que dentro dos presídios, ainda que com segurança reforçada, comandam tropas de delinquentes pelas ruas. Crimes, proporcionalmente falando, de furto, eu não tenho ideia se eram muito diferentes. Mas o que pesa, eu acho que é o crime organizado. Aí, de algum jeito, se entranhou, mas é um pouco obra da redemocratização. Aí, a César o que é de César. O Brizola, quando governou o Rio, e foi um dos ícones dos prejudicados pelo golpe, porque foi exilado, impediram dele se candidatar a presidente, e não sei o que mais atrapalhou o cunhado, que era o João Goulart, do que ajudou. Mas a política dele para as áreas, vamos dizer, periféricas de favela no Rio de Janeiro, ajudou a enraizar essa situação que a gente tem hoje. Isso só o brizolista mais ferrenho vai dizer não, melhorou, não melhorou. Então, eu acho que a diferença imediata é o peso e a influência do crime organizado. Nós já tivemos deputados eleitos, né, aquele deputado que cerrava os adversários, né, o outro que tinha um programa de TV na região norte, se não me engano. Que andava com a lourdinha, andava com a metralhadora. Isso. Então, aí é uma coisa assim, de ter se aproximado, e se a gente for olhar, tem muito militar que exerce um papel paralelo em milícia, em colaboração com o crime organizado. Eu não acredito nisso. E sempre que a gente extrapola a lei, todo mundo fica vulnerável. Aquela senhora lá que tomou um tiro e ainda foi guardada no porta-mala e carregada, olha, ela poderia ser a maior criminosa do planeta. Não era, mas poderia. Ela teria o direito de ser ouvida, ela teria o direito de se defender, né? Então, ela não era criminosa. E aconteceu isso. Se eu decreto isso para os criminosos, como é que eu provo que é criminoso? E aí, quantas iguais a ela eu vou ter até que se chegue no menor P lá que foi preso? Foi preso. Ele não ficou em porta-mala de carro e não foi arrastado para lugar nenhum. Né? Um dos líderes lá da região que o governo do Rio está interferindo com as unidades pacificadoras. Então, a questão é que eu acho que não tinha muita política pública para segurança. Né? Professor, o senhor acha que... Bom, durante a nossa conversa, o telespectador já percebeu. Isso começou como uma revolução, o senhor não falou de... Até Carlos Lacerda apoiava. Nossa, tá. Os jornais todos apoiavam, a Globo apoiava, todo mundo apoiava. Sim. Com o passar do tempo, ninguém mais apoia. Né? Ninguém mais apoia. Você acha que esse é o julgamento definitivo desse movimento, ou o senhor acha que com o tempo pode-se ter um outro julgamento desse movimento de 64? Eu acho que... Não, muda. A gente tem muito arquivo para pesquisar. Né? Se nós não pegarmos uma estrutura fixa de explicação, por exemplo, modelos do Marx para o século XIX, é a revolução do proletariado, vamos juntar os camponeses com os operários. Nós tivemos lá o bloco operário camponês a certa altura, antes da Revolução de 30. Sem esses modelos na cabeça, nós temos muitas possibilidades de entender melhor tudo que se passou antes daquele golpe. Né? Em política, você tem muito pouco bem definido. Né? Tinha o que definido? Olha, do jeito que estava, o governo do João Goulart não podia continuar. Isso para o próprio João Goulart.
que flertava com a ideia de ter um Congresso mais simpático às suas reformas. Do jeito que estava, não podia ficar. Agora, o que colocar no lugar? Como? Quem era aliado dele de verdade? O Brizola jogava para si ou jogava para o... Então, não, temos muita coisa ainda para ler, para estudar e, com certeza, as visões vão, pelo menos, ficar mais nuançadas. Só para lembrar que em Campinas nós temos Vila 31 de Março, né? Faz aniversário hoje, temos Vila Castelo Branco, sim, Vila Costa e Silva, todas homenagens aos generais. Quero agradecer a presença do professor Célio, muito obrigado pelas suas explicações. Eu que agradeço. Pelo programa de hoje. Prazer. Obrigado. E agradeço também a nossa convidada de hoje, jornalista do Grupo Bandeirantes, a Gabriela Olmos, pela presença, viu, Gabriela? Obrigado, tá? Obrigada. E a você que esteve conosco na entrevista coletiva de hoje, muito obrigado. Estaremos de volta no próximo domingo, depois do Canal Livre. Até lá, boa noite.